Hoje, vamos conhecer o impressionante testemunho de Richard, que acredita ter passado pela morte depois de ser resgatado do inferno, recebido uma revelação de Deus com o ano exato do arrebatamento. Isso mesmo, o momento em que, segundo a Bíblia, milhões serão arrebatados da terra. Richard está convencido de que recebeu uma visão direta sobre esse evento, e o que ele descobriu pode mudar a forma como você vê o futuro. Se você quer saber qual é esse ano e como ele chegou a essa conclusão, não saia daí. Prepare-se, porque essa história tem o poder de mexer com você. Inscreva-se agora, ative o sininho, deixe seu like e venha desvendar com a gente o que Richard acredita ser uma profecia reveladora sobre o que está por vir. Talvez você ache estranho eu compartilhar isso. Senti que precisava dividir a minha experiência. O mundo não chegará aos anos 2070. Meu nome é Richard T. E você pode divulgar meu nome e essa experiência aos seus ouvintes. Nasci em 1947, filho de pais extremamente religiosos. Imagine alguém como Harold Camping, só que multiplicado por 10. Frequentávamos abrigos nucleares com tanta frequência que perdi a conta. Quando eu tinha 3 anos, a Guerra da Coreia começou. E meus pais, ansiosos e preocupados, começaram a preparar nosso bunker, certos de que uma bomba atômica poderia ser lançada sobre nós a qualquer momento. Mesmo depois do fim da Guerra da Coreia, continuamos visitando o abrigo pelo menos 3 vezes por mês. Com o início da Guerra do Vietnã em 1965, meus pais repetiram o ciclo de ansiedade. Quando os soviéticos lançaram o Sputnik, eles, mesmo bem intencionados e ingênuos, pensaram que o satélite estava prestes a lançar uma bomba sobre nós. E lá estávamos nós, indo para o abrigo de novo. Em 1965, os Estados Unidos se envolveram no Vietnã. Pouco depois de me formar no ensino médio, fui convocado. Não vou entediá-los com detalhes do treinamento que recebi no Corpo de Fuzileiros Navais, mas confesso que estava apavorado. Tinha 18 anos e estava prestes a ir para uma guerra. Como meu instrutor sempre dizia, confie sua fé a Deus, sua retaguarda pertence a mim. Saí do Vietnã relativamente bem, exceto por um caso de gangrena tropical. Fui um dos poucos que sobreviveu a 3 incursões naquele cenário terrível. Em 1969, concluí meu serviço no Corpo de Fuzileiros Navais. Talvez você se pergunte por que estou mencionando o Vietnã. A resposta é que o Vietnã abalou minha fé, tanto na humanidade quanto em Deus. Após testemunhar tamanhos horrores, não consegui mais acreditar em um ser superior. Isso criou um distanciamento entre meus pais e eu, algo que persistiria pelos próximos 22 anos. Em 1991, voltava de uma reunião de negócios por volta das 21h30, quando, por um descuido, adormeci ao volante e colidi com uma árvore. Como não estava usando o cinto de segurança, meu corpo foi arremessado contra o para-brisa, fraturando meu crânio. Por ser tarde da noite e estar em uma área pouco movimentada, fiquei ali sangrando. Senti meu corpo enfraquecer e pensei, então é assim que vou morrer. Minha respiração se acalmou até que fui consumido pelo vazio. Era um estado de absoluto nada. Ouvi sons estranhos, como algo arranhando e se movendo na escuridão, mas não conseguia ver o que era. Aos poucos, meus olhos se ajustaram à penumbra e pude ver o que fazia aqueles sons. Não há palavras que façam jus àquelas criaturas. Pele apodrecida, ossos à mostra e dentes tão afiados que pareciam capazes de despedaçar um corpo em segundos. Percebendo minha presença, elas começaram a me perseguir. Tudo o que eu conseguia ouvir era o som repulsivo da morte se aproximando. Ajude-me, Deus, por favor, ajude-me, sussurrei enquanto corria. Aos poucos, minha coragem aumentou e clamei mais alto, até que gritei: Deus, salve-me! Preciso de você! Senti um vento poderoso e algo segurou minha mão, puxando-me a velocidade da luz para longe daquele som horrível. Senti amor e paz emanando daquilo que segurava minha mão. Embora estivesse na escuridão, comecei a distinguir o contorno da presença que me segurava. Por fim, chegamos a uma luz e pude ver que era um anjo com cerca de 3 metros de altura. Quem é você? Perguntei. Sou Baraxiel, respondeu uma voz poderosa dentro da minha mente. Este anjo era o chefe dos arcanjos, encarregado de todos os anjos da guarda. Onde eu estava antes de você me salvar? E onde estou agora? Perguntei. Baraxiel explicou que eu estava no inferno, mas que ao clamar por Deus, ele me enviou para me resgatar e levar ao céu. Observei Baraxiel e percebi que ele olhava para a esquerda. Finalmente ele disse: O Altíssimo quer vê-lo. Ele tem algo a lhe mostrar. Em um piscar de olhos, fui levado à entrada de uma grandiosa sala do trono.
Ao entrar, ouvi um cântico com uma melodia indescritível que tocava às profundezas da minha alma. Vi colunas com uma arquitetura que lembrava o estilo romano. Ao me aproximar do trono, deparei-me com uma luz intensamente brilhante, tão forte que minha alma não suportava sua intensidade. Desvie o olhar, Richard, pois você é impuro e sua alma não pode suportar este brilho, disse uma voz. Obedeci. Por que me salvou? Perguntei. Abandonei a crença em você há muitos anos, e mesmo assim você me salvou. Por quê? Eu o salvei porque você clamou por mim. Só porque afirmou ter parado de acreditar em mim. Isso não significa que realmente o fez, respondeu Deus. E agora o que acontece? Estou morto ou estou louco? Perguntei. Está correto ao pensar que está morto? Respondeu ele. Em seguida, minha vida começou a passar diante dos meus olhos, cada momento se desdobrando perante mim. Vi meu nascimento, meu crescimento e todo o sofrimento que causei aos outros. Enxerguei as decepções que impus aos meus pais, o desgosto que trouxe quando abandonei a fé. Chega, murmurei. Não preciso ver mais para saber quão terrível fui como filho. Deus riu, e sua voz poderosa me disse: olhe novamente. Obedeci, e desta vez vi minha vida de uma forma diferente. Vi o orgulho que meus pais tinham de mim, mesmo quando eu os desapontava. Percebi o quanto eles oravam para que eu encontrasse o caminho de volta a Deus, mesmo depois de eu ter abandonado minha fé. Senti o peso de suas orações e seu amor incondicional, mesmo depois que saí de casa. Refleti, mas já é tarde demais. Estou morto e não há mais nada que eu possa fazer a respeito. Ouvi então uma voz imponente me dizer: você está enganado. Quem criou os céus e a terra? Quem formou os pássaros dos céus e os peixes dos mares? Quem criou o homem? Respondi: foi o Senhor. A voz prosseguiu: você deseja retornar ou permanecer? Surpreso com a pergunta, eu hesitei antes de questionar. Se eu voltar, estarei aqui para o arrebatamento? Depende de como você conduzirá sua vida entre agora e aquele momento, respondeu a voz. O que você quer dizer com isso? Significa que o arrebatamento ocorrerá durante a minha vida? Perguntei com o coração acelerado. Sim, afirmou a voz. Você estará na mesma idade que seu pai tinha mais 20 anos. Confuso, perguntei. Poderia me dizer exatamente quando isso vai acontecer? Afinal, não é como se alguém fosse acreditar em mim. Deus respondeu com tranquilidade. Alguns acreditarão em suas palavras, mas outros não. Terá a idade de seu pai mais 20 anos após o arrebatamento. Essa informação é sua para compartilhar ou para guardar. A escolha é sua. Nesse instante, fui arrancado daquela experiência ao som de sirenes. Estava deitado de costas e um paramédico realizava manobras de ressuscitação. Ele está acordado. Movam-se rápido. Precisamos levá-lo ao hospital, exclamou o socorrista. Ainda confuso, ouvi a enfermeira dizendo: Sr. Thompson, não se preocupe, tudo ficará bem. Você nos deu um susto enorme. Após um longo período de recuperação no hospital, finalmente fui liberado para voltar para casa. A experiência tinha me deixado profundamente perturbado e confuso. A frase, a idade do seu pai mais 20 anos, continuava ecoando na minha cabeça, e eu não conseguia entender o que significava. Com o passar do tempo, as lembranças daquele momento começaram a retornar com clareza. Lembrei-me do acidente, do tempo no inferno, do resgate pelo anjo e da visão profética que me foi dada. Aos poucos, tudo começou a fazer sentido, e a frase, a idade do seu pai mais 20 anos, tomou forma. Tentei compartilhar essa experiência em fóruns online e com outras pessoas, mas muitos simplesmente riram de mim. Espero que você e seus ouvintes levem isso a sério. Finalmente, compreendi o significado da frase. Meu pai tinha 71 anos quando eu morri, em 1991. Em 2018, eu completei a mesma idade, 71 anos. Somando mais 20 anos, chego a 2038, o ano em que, segundo a revelação, ocorrerá o arrebatamento. Quando isso acontecer, estarei com 91 anos. Esse é o meu testemunho. Para todos que escutam essas palavras, ainda há tempo para mudar e aceitar a Cristo. Quando o arrebatamento ocorrer, a tribulação se iniciará, e vocês foram avisados. O testemunho de Richard serve como um poderoso lembrete da urgência de estarmos preparados para o arrebatamento e da responsabilidade que todos temos de espalhar essa mensagem. Se a visão dele for verdadeira, o tempo pode estar mais próximo do que imaginamos. O arrebatamento, como descrito na Bíblia, será o momento em que aqueles que creem em Cristo serão levados deste mundo, dando início a um período de tribulação para os que ficarem. Mas isso não é apenas sobre saber o ano, é um chamado para que cada um de nós esteja espiritualmente pronto,
Busque um relacionamento mais profundo com Deus e compartilhe o Evangelho com aqueles ao nosso redor. Somos chamados a alertar os outros sobre a esperança e a salvação que encontramos em Jesus Cristo. Agora, mais do que nunca, é hora de alcançar, falar e ajudar outros a encontrarem o caminho para a fé. A mensagem é clara. Esteja preparado, mantenha-se vigilante e compartilhe o amor de Deus com um mundo em necessidade. Se esse testemunho tocou você, compartilhe este vídeo para que essa mensagem possa alcançar mais pessoas e espalhar a esperança da salvação. Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. E não se esqueça de deixar seu comentário. Queremos saber o que você pensa sobre essa revelação e a importância de estarmos preparados. Sua interação ajuda essa mensagem a ir ainda mais longe. Que juntos possamos alertar e inspirar muitos outros.